Terceiro elemento da culpabilidade, pessoal. Estamos terminando a culpabilidade, tá? Portanto, o último elemento do terceiro requisito do crime. Levando em consideração, nós já discutimos isso, pela teoria adotada pelo Código Penal, lá do sistema finalista, nós temos como requisito do crime o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. A culpabilidade ela é composta de três elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Lembram-se do IMPOEX. IN de imputabilidade, PO de potencial consciência da ilicitude, EX de exigibilidade de conduta diversa. Portanto, vamos para o EX, que é o terceiro e último elemento da culpabilidade, e assim finalizamos os três requisitos do crime. Então vamos lá. Onde que encontra-se a exigibilidade de conduta diversa? Ela está no artigo 22 do Código Penal. Artigo 22 do Código Penal traz as duas causas que excluem a exigibilidade de conduta diversa. Se elas excluem qualquer uma dessas duas causas que nós vamos analisar aqui dentro, não se exigia do indivíduo uma conduta diferente, diversa daquela que ele realizou e, portanto, ele está isento de pena. Entenderam isso? Portanto, vamos à análise do artigo 22 para depois desenvolver a matéria última da culpabilidade. Diz assim o artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível, portanto, a coação irresistível é uma excludente da exigibilidade de conduta diversa. Significa, se o agente está sob coação, não se exige dele uma outra conduta, um outro comportamento, a não ser aquele que ele praticou. E aquele que ele praticou é ilícito. Porém, ele ficará isento de pena em decorrência da inexigibilidade de uma conduta diferente daquela que ele praticou. Então, se o fato é cometido sob coação irresistível ou, agora vem a segunda excludente, ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico. Aí o legislador diz, em qualquer uma dessas duas situações, quais são as situações? Coação irresistível ou então obediência hierárquica, não se exige do agente uma conduta diferente daquela que ele realizou. E aí o legislador vem lá e diz, se isso acontecer, ele diz, só é punível o autor da coação da ordem. Ok? O que ele está dizendo? O indivíduo que realizou a conduta, o coagido, estará isento de pena por ausência de culpabilidade. Porque naquele caso concreto, apesar dele ser imputável e dele ter potencial consciência da ilicitude, não era possível exigir dele uma outra conduta a não ser aquela por ele praticada. Tá bom? Esta é a situação. São exatamente essas duas situações, obediência hierárquica e coação irresistível, que nós vamos analisar dentro da exigibilidade de conduta diversa, para saber se era possível exigir uma conduta diferente daquela que ele praticou ou se não era possível exigir uma conduta diferente daquela que ele praticou. E aí nós teremos culpabilidade ou ausência de culpabilidade. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, nós já verificamos isso quando nós começamos a estudar esse terceiro requisito do crime, que a culpabilidade, pela teoria normativa pura, lembram-se? Foi a teoria normativa pura adotada no Código Penal hoje, no sistema finalista, né? Pela teoria normativa pura, que foi adotada pelo Código Penal, culpabilidade nada mais é do que um juízo de reprovação do comportamento, da conduta do agente. Tranquilo? Revisãozinha que nós fizemos no início da culpabilidade. O que significa isso? Só é possível reprovar uma conduta quando o autor desta conduta podia agir de outro modo.
Significa isso? Quando ele podia se comportar de outra maneira, tá? Porém, ele não se comportou. Então, o indivíduo não precisaria matar, mas ele acabou matando. O indivíduo não precisaria subtrair, mas ele acabou subtraindo. Agora há, sem dúvida nenhuma, a chamada culpabilidade. Ou seja, exigia a norma dele uma conduta diferente daquela. Qual era a conduta exigida? Não mate, não subtraia. Esta é a situação aqui analisada. Só haverá excludente da culpabilidade se não era possível exigir dele. Então, ele não tinha outra saída a não ser subtrair. Ele não tinha outra saída a não ser matar. Tá? Mas ele não estava nem diante de uma inimputabilidade, nem diante de uma ausência de potencial consciência da ilicitude. Ele também não estava em estado de necessidade, não estava em legítima defesa. Agora só nos resta eliminar-lhe a culpabilidade por não exigir-se dele um comportamento diferente daquele que ele praticou. Tá? Então veja, a avaliação feita se no instante em que o fato ocorreu, se era possível exigir do agente, do réu, a prática de uma conduta diversa, ou seja, diferente daquela que ele praticou. Então a análise é feita no momento da conduta, no momento em que ele praticou o fato. Tá? Você vai verificar se era possível exigir dele uma conduta diferente daquela que ele praticou. Se ficar demonstrado que não tinha jeito, era a única que lhe restou ou que lhe restava, agora então haverá a inexigibilidade de conduta diversa. E ela isenta de pena por ausência de culpabilidade em duas situações, em duas causas mencionadas lá no artigo 22, tá bom? E nós já falamos delas e vamos agora tratar de cada uma delas. A primeira é a coação irresistível, tá? Então o legislador vai lá e diz, só não vou exigir de você uma conduta diferente da que você praticou se você estiver diante de uma coação e essa coação for irresistível. O que significa estar coagido? Estar coagido significa você estar sofrendo uma ameaça. Sofrendo uma ameaça de um mal grave e injusto. De forma que essa ameaça, essa coação de um mal grave e injusto, você não consegue suplantá-la, você não consegue superá-la. Ela é para você irresistível. Portanto, para que haja uma coação e ela seja considerada irresistível, ou seja, você não consegue superá-la, essa coação precisa ser séria. O mal prometido deve ser verossímil. O que significa isso? Possível. Então vamos imaginar a seguinte situação: a pessoa chega e fala assim, olha, se você não fizer tal coisa, hoje ainda eu vou mandar o seu filho para a lua. Pode até ser uma coação isso, pode ser até a ameaça de um mal grave e injusto, mas ela é inverossímil, ela é impossível. Você vira para a pessoa e fala, você vai mandar ele para a lua, que jeito? Ele fala, vou pegar ele para as pernas e vou jogar, ele vai chegar lá na lua. Não vai chegar, né? Portanto, a coação, para existir, precisa ser séria. Além de ser séria, se for uma brincadeira, é óbvio que não há coação aí no caso, tá? E se você identificar como coação, se for uma brincadeira, ela é irresistível, tá bom? Portanto, essa é a condição da coação. O problema aqui, pessoal, é o seguinte, a hora que você lê o artigo 22 do Código Penal, o legislador diz, se o fato é cometido sob coação irresistível. E aí, se vocês forem observar a doutrina, ele coloca coação moral irresistível. O irresistível, eu já mencionei para vocês, né? É aquela situação em que o mal prometido é imediato. Você não consegue suplantá-la, você não consegue superá-la.
E é irresistível porque esse mal prometido imediatamente vai acontecer ou já está acontecendo. Ele precisa ser maior, mais grave que a conduta exigida. Essa é a situação do irresistível. Veja que o legislador no artigo 22 coloca coação irresistível. Tá? E aí a doutrina vem e acrescenta, essa coação irresistível precisa ser moral. Nós vamos falar daqui a pouquinho por que moral. Mas vamos continuar entendendo o irresistível. Então veja, a coação eu já mencionei para vocês. O que é a coação? É o de te colocar contra a parede. Tá? É você receber um mal, ameaça de um mal grave e injusto. Esse mal grave e injusto precisa ser sério, possível. E o que vem a ser o irresistível? O irresistível é que o mal prometido, sério, possível, tem que ser imediato. Ó, se você não fizer tal coisa, eu vou matar teu filho. Já está com a arma na cabeça do filho. Tá? E além disso ainda, esse mal prometido, além de imediato, ele precisa ser maior, ou seja, mais grave que a conduta exigida. Então, por exemplo, o indivíduo chega na sua casa, bota a arma na cabeça do seu filho e fala para você, agora você vai lá na empresa ou no banco que você trabalha, abre o cofre, pega todo o dinheiro do cofre que tem lá e traz aqui, senão teu filho vai morrer. Veja, há uma situação de coação, é uma ameaça de um mal grave e injusto, pô, tá com a arma na cabeça do teu filho, mais grave e injusto que isso, impossível. Tá? É séria essa ameaça, pô, o cara já tá com 3/8 na cabeça do teu filho. Ela é possível, pô, só ele puxar o dedo, vai matar o menino. Há uma coação? Há uma coação. Esse mal prometido é imediato, já está acontecendo. Agora, ele é maior do que a conduta exigida. Qual foi a exigência? Vá até o local que você trabalha e apanha todo o dinheiro que tem no cofre, que eu sei que tem 2 milhões lá, apanha os 2 milhões e traz aqui para mim, senão teu filho vai morrer. Entre os 2 milhões, bem patrimonial, e a vida do seu filho, qual bem é mais importante? A vida do seu filho. Portanto, aqui, o mal prometido é maior do que o ilícito que você vai praticar. Então veja, quando você sai da tua casa e vai até a agência bancária, abre o cofre e subtrai o dinheiro, o fato é típico? É típico, você está subtraindo, aquele dinheiro é teu? Não é teu. Então você está subtraindo coisa alheia móvel para outra. Esse comportamento encontra adequação lá no artigo 155 do Código Penal? Claro que sim. Há alguma excludente de ilicitude aí na situação? Não há. Analise os requisitos lá. Não tem. Agora, qual é a situação? A situação é que você praticou um fato típico e ilícito, mas naquele caso concreto, não se exigia de você um outro comportamento a não ser ir lá e subtrair o dinheiro, a não ser ir lá e cometer o crime de furto. Veja, você teria ainda uma possibilidade de não subtrair o dinheiro? Teria, mas o mal que você iria sofrer é maior do que subtrair o dinheiro. Você poderia virar e falar assim, não, isso é furto, eu não vou lá de forma alguma. E aí o cara fala, então tá bom, então vou matar teu filho e mata teu filho. Você ver o seu filho ser morto é um mal maior ou subtrair o dinheiro é um mal maior? É óbvio que é ver o seu filho ser morto. Logo, a conduta exigida, tá? Ela te traz um mal menor do que a coação que você está sofrendo. Por isso que ela é irresistível. Tá? Por isso que ela é irresistível. Se ela for resistível, não há a isenção da pena pela falta de culpabilidade. Então imagine, o indivíduo te liga e fala o seguinte para você, olha, eu sei aonde seu filho estuda, eu sei onde você mora, passa todos os dados da tua vida. Né? E aí a pessoa vira e fala o seguinte, ó, se você hoje não pegar o dinheiro lá do banco, no Natal desse ano eu vou matar o seu filho. Há uma coação? Há uma coação. Tá? Há uma ameaça de um mal grave e injusto? Sim. Isso é sério? É sério. É possível isso acontecer? É possível, lá no futuro. É irresistível essa conduta? Não, ela é resistível.
Daqui até dezembro, até o Natal, pois, você pode não estar mais trabalhando no banco, você pode já ter acionado a polícia, você já pode ter mudado de endereço, você pode ter contratado segurança para o teu filho, enfim, tem 1001 possibilidades aí de você evitar aquela situação. Por isso que o mal prometido precisa ser imediato e não futuro. Se ele for futuro, essa coação ela existe, mas ela é resistível. E aqui o legislador diz, ela precisa ser irresistível, significa imediata e maior do que o ilícito que você vai praticar. Tranquilo, entenderam essa situação? Então veja, ó, para finalizarmos aí, né, para ficar mais claro o exemplo, tá? Ficar um negócio mais real, né? Então imagine que você recebe uma mensagem aí, você do outro lado aí, tá? Recebe uma mensagem no teu celular, no teu WhatsApp, e junto a essa mensagem vem uma foto do teu cachorro cachorrinho de estimação, tá? E nessa foto do teu cachorrinho de estimação está uma arma apontada para a cabeça do teu cachorro. Tá? E embaixo assim vem uma mensagem dizendo, olha, coloca veneno na comida ou no copo d'água do professor de direito penal, senão teu cachorro vai morrer. Opa, pera lá. O mal prometido é matar o animal, certo? É matar o animal. Esse é o mal prometido. A conduta exigida é me envenenar. Tá? Qual dos dois bens, juridicamente, é mais relevante, é maior? Não precisa nem responder. Eu sei que você vai falar que é teu cachorro, tá? E eu sei que você vai enfiar veneno na minha bebida, tá? Não há dúvida em relação a isso. Um exemplo ilógico, maluco, né? Mas não se leva em consideração você. Levando em consideração o que você está imaginando nesse momento, eu sei que eu já tomei a água envenenada, eu sei que eu já morri. Tá? Mas não é dessa forma para o direito penal. Não raciocine dessa maneira. Tá? A questão aí não é sentimental. Aí é o bem jurídico e não aquilo que você sente, aquilo que você pensa. É óbvio que entre eu, professor de direito penal, e o teu cachorro de estimação, você vai falar que o teu cachorro de estimação é mais importante, mas para o direito penal, graças a Deus, não. Tá? O bem mais importante aí é a vida desse coitado aqui. Logo, tá? Nesta situação, se você, tá? Diante dessa hipótese, tá? Colocar o veneno na minha bebida, você pode até alegar que estava diante de uma coação, mas ela é considerada irresistível? De jeito nenhum. Tá? Ela é uma coação resistível. Beleza? Tranquilo? Entenderam isso? Ótimo. Então, feitas essas informações em relação à coação irresistível. Agora, a análise. Por que a doutrina, o legislador não inseriu coação moral, nem coação física irresistível? Ele só colocou coação irresistível. Por que a doutrina penal diz que para eliminar a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, a coação precisa ser a moral irresistível e não a física? Ó, lembra-se do exemplo que eu dei lá atrás para vocês, tá? O gerente do banco, tá? É recepcionado por um bandido com uma arma em punho, chega lá no banco, na mesa dele, saca de um revólver, aponta para a cabeça do gerente do banco e fala para o gerente, ó, abre o cofre, tá? É só com as suas digitais que o cofre é aberto, nós já sabemos de tudo isso. Você abre o cofre da agência, tá? Que nós vamos pegar o dinheiro. Ou você vai lá, abre junto com a gente, você vai abrir, você vai pegar o dinheiro, vai jogar aqui numa sacola, nós vamos embora. Pessoal, nesta situação, nessa hipótese, o gerente
levantou-se, foi caminhando, chegou lá, ele se movimentou por conta própria e abriu o cofre. E aí os bandidos pegaram o dinheiro. Esta é a coação inserida aí no artigo 22. É a moral. E aí o legislador vem e diz, nesta situação só é punível o autor da coação. Então o gerente que se movimentou, foi lá e abriu o cofre e os bandidos apanharam o dinheiro, ele não é coautor do crime, ele não é partícipe do crime. O legislador diz, nesta situação, diante da grave ameaça que ele sofreu, imediata, possível e, portanto, irresistível, ele não tinha outra opção. Ou era a vida dele ou era o dinheiro do cofre. Qual dos dois bens é mais importante? A vida dele. Então o legislador diz, preserva a tua vida, vai lá, abre o cofre, deixa eu levar o dinheiro embora. Você não será responsabilizado. Só é responsabilizado quem botou a arma na sua cabeça. Ok? Essa é a hipótese. Agora você está diante de uma coação moral irresistível. Por que ela tem que ser amoral? Imagina a física. Tá? Olha a situação da coação física irresistível. Você apanha esse mesmo gerente que está lá sentadinho na mesa dele, trabalhando na agência bancária. Aí o bandido chega, bota a arma na cabeça dele e fala, vai lá que você precisa botar as suas digitais lá para abrir o cofre. Ele fala, não vou, mas nem morto. Aí os bandidos pegam um de cada lado do braço dele, levanta ele e vão com ele levantado ou arrastando até em frente ao cofre. A hora que chega em frente ao cofre, ele bota as duas mãozinhas para trás. O gerente, os bandidos vai lá, torce o braço dele, pega a mão do gerente e eles colocam a mão do gerente no display do cofre para que o cofre abra. E aí, a hora que empurra a mão dele lá, toca. Veja, o gerente em algum momento realizou alguma conduta, realizou algum comportamento? Não. Essa coação agora não é mais moral. No primeiro exemplo, botou a arma na cabeça dele, levantou, saiu andando e ele tocou no display. Essa coação é moral, irresistível. Neste segundo exemplo da coação física, o gerente não realizou conduta. Ele não realizou conduta. Foram os indivíduos que o levantaram ou o arrastaram e pegaram o braço dele, colocaram a mão dele no display. Ele não realizou conduta nenhuma. A coação dele agora foi irresistível e física. Portanto, se não houve conduta por parte do gerente, nós estamos diante de fato atípico. Primeiro requisito do crime. É lá no primeiro requisito do crime nós estudamos conduta, tipicidade, resultado e nexo causal. Onde está a conduta? Lá no fato típico. Portanto, a coação moral irresistível elimina a conduta, que é elemento do fato típico. Se a conduta está lá no primeiro requisito do crime e a coação física elimina exatamente a conduta, no artigo 22 do Código Penal, o legislador não pode estar se referindo à coação física. Daí deduz-se, conclui-se que a coação irresistível inserida no artigo 22, que elimina a culpabilidade, só pode ser a coação moral, não pode ser a física. Tranquilo? Entenderam isso? Essa é a questão. Isso é importante. Portanto, nós já sabemos o que é uma coação, o que é, por que ela é irresistível e por que no artigo 22 encontra-se inserida implicitamente a coação moral e não a física. Tá? Tranquilo isso? Então veja, na coação moral irresistível, só para resumirmos tudo isso, tá? O gerente pratica um ato voluntário. Tá? Então veja, quando ele bota, o bandido chega e aponta a arma para ele, fala, vai lá e abre o cofre, ele levanta, sai caminhando sozinho, vai lá e toca no cofre. Portanto, agora o ato dele foi voluntário. Portanto, se o ato foi voluntário, ele realizou conduta. Se ele realizou conduta, o fato é típico e antijurídico. Só que, diante daquela pressão psicológica que ele estava sofrendo, tá, exercida pelo bandido, né? Então, o indivíduo estava com a arma apontada para a cabeça dele. Tá? Não podia, a lei não pode exigir dele uma conduta diferente daquela que ele realizou. Qual foi a conduta? Levantar-se, ir até o cofre e abrir o cofre.
ainda que aquilo seja considerado crime. Né? O legislador diz, eu não posso exigir de você um outro comportamento. Pô, uma situação anormal, pô, levanta, vai lá e abre o cofre, cara, porque senão você vai morrer. Aí ele vira e fala, mas eu estou cometendo crime, fica tranquilo que você está sob coação moral irresistível. E aí eu só vou punir quem está te coagindo. Você, que é o coagido, não vai responder por absolutamente nada. Você fala, mas meu Deus, o fato é típico ilícito. Você fala, mas não é culpável. Eu não vou exigir de você uma outra conduta a não ser essa. Pode ir lá, pode abrir o cofre. Agora você tem um respaldo legal. Agora, quando você faz isso, você não está cometendo crime por falta de culpabilidade. Não se exigia de você uma conduta diversa a esta de abrir o cofre. Entendido isso? Tranquilo? Ótimo. Então, como nós ficamos em relação a essa primeira excludente da exigibilidade de conduta diversa? Não se exigindo uma conduta diferente daquela que o indivíduo realizou. Então, veja, se há uma coação moral irresistível, de acordo com o artigo 22 do Código Penal, o coator é condenado e a pena dele ainda é agravada. O coagido, lembram-se do gerente do banco, o coagido ele é absolvido se ele figurar como suspeita. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Durante a investigação, o delegado de polícia apurou que o coagido, o gerente, mora no mesmo bairro e na mesma rua que o coator, que é o bandido. E que em algumas oportunidades eles já foram vistos na calçada conversando. O delegado pode falar, opa, pera lá. Pode ser que haja uma simulação de uma coação moral irresistível aí. Nós precisamos investigar. E aí, nesse caso, o gerente é inserido como um provável partícipe. E essa dúvida persiste. O MP oferece a denúncia e inclui o gerente como um provável partícipe, ou até coautor do crime. Ao final do processo, apura-se que, na verdade, o gerente do banco, o coagido, realmente não tinha envolvimento nenhum com isso. Aí ele vai ser absolvido. Mas, na prática, muitas vezes, durante o inquérito, já se apura que o gerente foi uma mera vítima. E aí o promotor de justiça nem oferece denúncia contra ele. Portanto, aí nós não chegamos nem à hipótese dele ser absolvido, porque aí ele acaba entrando como testemunha, no caso concreto, né? A vítima que acaba sendo ouvido lá depois como testemunha, tá bom? Importante vocês saberem é isso, que na coação moral irresistível, o legislador diz, só pune o coator. Significa, o coagido não é punido, Se ele figurar no processo como réu, provavelmente no final o coagido vai ser absolvido. Mas muitas vezes ele nem é denunciado como corréu aí neste processo, tá bom? Importante é que o coator é condenado, o coagido, se for processado, será absolvido. Provavelmente ele nem será processado. Já na coação moral resistível, ambos, tanto o coator como o coagido, são condenados. A diferença é que o coator, aquele que realizou a coação, a pena dele receberá uma agravante, uma circunstância agravante, conforme o artigo 62 do Código Penal. Já o coagido, o gerente do banco, naquele exemplo que eu mencionei, recebe uma ligação e fala, você vai lá, abre o cofre, pega o dinheiro e traz na rua tal, o número tal que nós estamos te esperando, senão no Natal nós vamos matar teu filho. Ele então, temendo que pode ser que no Natal isso ocorra, isso é uma coação moral resistível. Ele vai lá e subtrai o dinheiro. Agora, ele passou a ser partícipe ou coautor do crime de furto. Logo, ele vai ser condenado. Só que em decorrência dessa coação resistível e moral, ele vai ter direito a uma circunstância atenuante do artigo 65, inciso 3 do Código Penal. Entenderam essa primeira causa excludente da exigibilidade de conduta diversa? Ou seja, a coação moral irresistível elimina a exigibilidade de conduta diversa. Como a exigibilidade de conduta diversa é um dos elementos da culpabilidade,
estando diante de uma coação moral irresistível, não se exige dele uma conduta diversa àquela que ele praticou e, portanto, ele ficará isento de pena por falta de culpabilidade. Tranquilo, entenderam? Vamos parar por aqui para o nosso vídeo não ficar muito extenso. Nós finalizamos a matéria analisando a obediência hierárquica no nosso próximo vídeo.